Olá pessoal, bem-vindos. Aqui quem fala é Maristela Paes Leme e eu estou aqui para apresentar o webinar Como Otimizar a Gestão de Pessoas, uma abordagem utilizando o instrumento MBTI. Partindo-se de um pressuposto que acreditamos que para desenvolver uma empresa é muito importante que se desenvolva as pessoas que delas fazem parte, é imprescindível contar com líderes de competências muito mais sociais do que técnicas. Esses líderes, eles precisam levar as pessoas individualmente e em grupo a serem automotivadas, conscientes das suas responsabilidades e identificadas com o que estão fazendo. O MBTI é uma ferramenta que pode ajudar os líderes dentro das organizações a obter um melhor conhecimento de si próprios e de seus comportamentos, perceber que abordar problemas de maneiras diferentes pode ser saudável e produtivo para uma organização, valorizar os outros a fim de utilizar as diferenças individuais de maneira construtiva. Especificamente, pode ser utilizado para realizar uma comunicação mais efetiva com líderes, colegas de trabalho e empregados, auxiliar na escolha de carreiras, aproveitar os recursos humanos de forma otimizada, resolver problemas organizacionais e pessoais, melhorar as equipes de trabalho, solucionar conflitos, enfim, compreender que as diferenças existem e que se deve adaptar-se a elas no estilo de gerenciamento. A teoria dos tipos psicológicos de Jung foi a base teórica sobre a qual Myers e sua mãe, Catharine Briggs, desenvolveram o MBTI. O MBTI proporciona uma análise útil sobre as personalidades através da observação das 8 preferências utilizadas em diferentes momentos por todas as pessoas. Essas 8 preferências são organizadas em 4 escalas bipolares. Então, ao responder um questionário, as 4 preferências com as quais você mais se identificou são combinadas naquilo que é chamado um tipo psicológico. É importante lembrar que nenhum instrumento é perfeito, as pessoas são mais complexas do que os seus tipos psicológicos, mas o MBTI tem sido muito útil. Para se entender essa questão das preferências pessoais, eu citaria o exemplo da questão de escrever. Algumas pessoas preferem escrever com a direita e outras com a esquerda. Assim, essa questão das preferências é fundamental para o instrumento. As 8 preferências que falamos são organizadas em 4 escalas bipolares, ou seja, em 4 dicotomias. Essas 8 preferências seriam extroversão, introversão, sensorial, intuição, razão, emoção, julgamento, percepção. Quando estamos falando da questão extroversão e introversão, estamos falando de onde preferimos focar a atenção. Se falarmos da questão sensorial e intuição, a questão que está envolvida é como preferimos obter informações. Com relação à razão e emoção, neste ponto, é importante avaliar a maneira que preferimos para tomar decisões. E, por fim, com relação ao julgamento e percepção, diz respeito a como nos orientamos no mundo exterior. Neste ponto, é importante entendermos o sentido das palavras. Introvertido não significa tímido. Extrovertido, por outro lado, também não é falador. Julgar não significa criticar. E percepção não significa sensitivo ou sensibilidade. Bom, falando individualmente de cada uma das preferências, começando com o E de extrovertido, podemos dizer que as pessoas extrovertidas, elas obtêm energia através da ação, agem antes de pensar, são sociáveis e preferem a comunicação verbal. As pessoas introvertidas, por outro lado, obtêm energia quando estão envolvidas com ideias, preferem refletir antes de agir. São pouco sociáveis e também preferem se comunicar por escrito. Com relação à sensação, as pessoas que estão nesta preferência confiam em coisas concretas, precisam de muitos dados, gostam de detalhes e fatos. O significado está nos dados e tem uma grande orientação para o momento presente. Com relação àqueles que preferem a intuição, essas pessoas trabalham melhor com informações abstratas e teóricas, também trabalham bem com informações incompletas e imperfeitas, porque eles focalizam nas possibilidades e têm uma grande atenção para o futuro, para o que está por vir. Falando um pouco sobre a dicotomia emoção, que é F, e razão, T, podemos dizer que as pessoas que têm preferência com relação à emoção
decidem com base em suas emoções e sentimentos. Têm compaixão, elas se colocam mentalmente nas situações e seu objetivo é a harmonia e o reconhecimento dos indivíduos. Com relação àquelas que se enquadram na preferência T, ou seja, razão, elas decidem de forma fria, tentam ser lógicas, são justas, tentam mentalmente sair da situação para melhor analisá-la. Por fim, falando da última dicotomia, que diz respeito a julgamento e percepção, as pessoas que se enquadram na preferência julgamento, elas gostam da rotina e buscam controlar a vida. São programadas, organizadas, metódicas, gostam de planejar e evitam correrias de última hora. Aquelas que se enquadram na percepção, ou seja, P, gostam de se arriscar e gostam de mudanças. Planejamento e decisões as fazem sentir confinadas. Essas pessoas são espontâneas, imprevisíveis, flexíveis e gostam daquela pressão de última hora. Já apresentamos as 8 preferências individualmente. Mostraremos neste gráfico a combinação destas 8 preferências que dá origem a 16 tipos psicológicos. Com relação às 2 primeiras preferências, que é introversão e extroversão, podemos observar que nas 2 primeiras linhas está a preferência introversão. Nas 2 linhas inferiores, a extroversão. Com relação à sensação e intuição, nas 2 primeiras colunas, a preferência sensação, nas 2 últimas colunas, a preferência intuição. Com relação às preferências razão e emoção, podemos observar que na primeira e na 4ª coluna está a razão e nas colunas do meio a preferência emoção. Por fim, com relação às preferências julgamento e percepção, podemos observar que na primeira linha e na última linha está a preferência julgamento e que nas linhas do meio está a preferência percepção. Neste gráfico é importante também dizer que nas 4 pontas deste quadrado estão as combinações TJ. Essa combinação traz algumas características importantes, porque são tipos psicológicos altamente voltados para resultado, pois além de possuírem a combinação, a preferência T, que é a razão, essas pessoas também levam em consideração a programação, o planejamento para o processo de tomada de decisões. Bom, conhecer tipos psicológicos ajuda na compreensão dos pontos fortes e fracos desenvolvidos por pessoas, por nós mesmos e pelos outros. Pode ajudar também a tomar consciência dos preconceitos em relação àqueles que têm preferências opostas às nossas. Por exemplo, as pessoas extrovertidas geralmente pensam que as pessoas introvertidas estão guardando informações, sendo que, na verdade, elas estão processando-as. Por outro lado, as pessoas introvertidas podem pensar que as extrovertidas estão mudando de opinião, sendo que, na verdade, elas estão processando uma decisão verbalmente. A maior parte dos extrovertidos, eles vão falando enquanto estão tomando decisão. Os introvertidos, por outro lado, eles decidem tudo mentalmente primeiro antes de falar. O fato de termos um tipo psicológico específico não impossibilita que nós possamos desenvolver em outras áreas não preferenciais. No entanto, é importante que saibamos que uma visão mais clara do futuro está relacionada com a preferência intuição, que o realismo mais prático está muito vinculado à preferência sensação, que as análises mais incisivas, por outro lado, se relacionam muito com a preferência julgamento e, por exemplo, o melhor relacionamento com as pessoas está muito vinculado com a preferência emoção. Nós já sabemos que o tipo psicológico é determinado pelas 4 preferências escolhidas ao responder às perguntas do MBTI. Essas perguntas ou questionários podem ser encontrados na internet, até mesmo gratuitamente. Assim, é possível conhecer o tipo psicológico da pessoa ou o seu próprio. Então, nós falaremos agora brevemente sobre o tipo psicológico ESTJ a título de exemplo. ESTJ indica uma pessoa que é motivada pelo mundo exterior, daí a preferência E, que prefere obter novas informações através da sensação, que está relacionada ao S,
Uma pessoa que utiliza o pensamento para tomar decisões, né, é a função T, e que adota o julgamento como estilo de vida, que é a função J. O tipo psicológico envolve 4 variáveis, 4 funções ou 4 preferências. Para cada tipo, uma dessas 4 funções assume a liderança, ou é a mais preferida. Essa função é chamada de função dominante. Falaremos um pouco, a título de exemplo, sobre o tipo ESFJ, que no caso tem o F como a função dominante. Como ele ou ela é extrovertido, o sentimento é utilizado principalmente ao lidar com o mundo exterior. Assim sendo, o ponto forte dessa pessoa está em decidir sobre as coisas no mundo exterior, utilizando valores centrados nas pessoas. Por outro lado, a função inferior de um ESFJ é o pensamento, o T, o que significa que a pessoa pode ter dificuldade em utilizar a objetividade e a lógica para chegar a conclusões, preferindo os valores subjetivos da sua função dominante, que é o sentimento. O conhecimento dos tipos psicológicos propostos pelo instrumento MBTI pode ser muito útil para os líderes no processo de contratação e recolocação de profissionais, também para dar feedbacks, estruturar treinamentos e até realizar o processo de coaching. Pessoas certas no lugar certo são automotivadas, desempenham melhor e contribuem mais com a equipe. Outros instrumentos podem ser utilizados junto com o MBTI, como a análise de temperamento que apresentamos no webinar Como lidar com diferentes temperamentos humanos. Esperamos que muito em breve você possa conhecer melhor essa ferramenta e, em caso de dúvidas, entre em contato conosco.